Oi pessoal, eu sou Gabi Quirilo e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje é dia de aprender uma das peças mais pedidas do meu perfil do Instagram, a bolsa ovelha, que de tão linda e tão gostosa de fazer, já fiz de todas essas cores e todas elas ficam o máximo. Para fazer essa peça eu usei o barbante número 6 e a agulha número 6 milímetros. Então já pega teu material aqui e continua comigo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no meu canal, ativa as notificações para ficar por dentro das novidades e dá um like nesse vídeo, que aí você ajuda a gente a continuar oferecendo esse tipo de conteúdo. Vou chamar a vinheta, continua aí comigo. Um beijo grande! Pronto, agora vamos dar início aqui à nossa bolsa ovelha. A primeira coisa que você vai fazer é um anel mágico. Um anel mágico, né? Vou repetir aqui rapidinho. Se você tiver alguma dúvida, tem aula específica do anel mágico no meu canal. Vem aqui. E aí, no anel mágico, você vai fazer 10 pontos altos. Você vai começar com 3 correntinhas, né, para dar a altura do ponto alto, ou quantas você fizer. Normalmente eu faço 2 ou 3 correntinhas, isso eu vou vendo ao longo do trabalho, principalmente nessa bolsa, que os pontos ficam escondidos, então não tem muita importância, você pode testar. E aí eu vou fazer 10 pontos altos dentro do meu anel mágico. Na verdade eu vou fazer 9, porque as 3 correntinhas iniciais, elas contam como o primeiro ponto. Certo? Então vamos lá, eu tenho 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acabando os 10 pontos altos, eu vou fechar o círculo bem apertado, daquele jeito que vocês já sabem, super apertadão. Fechado, tá? E deixa eu pegar um pouco mais de linha aqui para facilitar. E vou fechar o círculo com um ponto baixíssimo aqui na terceira ou segunda corrente, na correntinha do topo, certo? Eu fiquei com o trabalho assim. O que eu vou fazer agora? Para fazer aquele efeito dos cabelinhos do ponto ovelha, do ponto da ovelhinha, vocês vão fazer um ponto baixo passando por dentro aqui, pela frente do primeiro pontinho, certo? Puxo o fio, faço um ponto baixo e aí eu vou fazer 7 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... E vou enganchar da mesma forma com um ponto baixo no próximo ponto alto de base, pela frente, dessa forma. Eu dei uma laçada como se fosse fazer um ponto alto. Aqui, ponto baixo, certo? E aí, mais 7 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E no próximo ponto, estão vendo que ele está enganchado nessa, no próximo vocês vão fazer um ponto baixo, pegando sempre pela frente, tá? E assim vocês vão fazer ao redor de todos os pontinhos.
Pega sempre o próximo e engancha por baixo. Ponto baixo. E aí você vai na próxima. Percebam que eu tô pegando por aqui, por baixo do ponto mesmo. Estão vendo? Aqui, ó. Por baixo do ponto. Eu tô com aquela rodinha inicial virada pra mim. Por baixo do próximo. Por baixo do próximo. E assim eu vou até o 10º ponto. Vou chegar só até o finalzinho aqui com vocês, que vou mostrar como você fecha essa primeira carreira. 7, já ia fazer mais. Pronto, aqui eu tenho o último pontinho. Estão vendo aqui? É exatamente o 10º pontinho. Aqui eu já comecei a fazer, estão vendo? Esse é o 10º ponto. E aí eu vou fazer. É que aqui tá o cordãozinho. Fechar mais aqui o meu anel mágico, ainda mais. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Prendo no 10º. E agora, quando eu prendi no último pontinho, vendo aqui se está preso no lugar certo. No último pontinho, eu vou fazer mais 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vou prender aqui no topo. Vocês estão vendo aqui? No topo da carreira, com um ponto baixíssimo, para já começar daqui a próxima carreira, certo? Então, eu vou estar assim. Essa é a frente, a nossa ovelhinha começa assim. Essa é as costas. E eu tô aqui com um ponto baixíssimo preso na cabeça do ponto, do primeiro ponto, tá? E aqui eu vou fazer as 3 correntinhas para fazer o primeiro ponto alto. E aqui vai ter um nozinho, porque foi onde você desceu. Isso vocês só vão ver quando vocês fizerem mesmo. Vai ter um nozinho, tá? Eu vou começar a fazer 2 pontos, 10 aumentos, né? Um aumento em cada ponto. 2 pontos no mesmo até o finalzinho. Então, eu vou fazer aqui, fiz 1, aí vou fazer no mesmo buraquinho de ponto 2. E agora aqui, ó, eu vou ter que achar os buraquinhos aqui. Não se preocupem muito com a contagem de pontos, tá, pessoal? Vocês vão perceber que vocês vão fazer 2 pontos em cada buraquinho, nessa, e depois vocês vão perceber que talvez vocês tenham pulado um e tal, mas ela não fica com buraquinho, porque como ela é esse ponto ovelhinha, você não percebe as minúcias como você perceberia se fosse, por exemplo, um amigurumi. Então não fiquem muito paranoicos nessa de contar ponto não, tá? Porque no final ela dá muito certo. Às vezes eu percebo que eu engoli um ponto, coloquei outro um a mais, mas ela no final sempre dá certo. Essa bolsinha é boa por isso, porque mesmo que você não conte muito, ela não fica esquisita. Por enquanto tá fácil contar os pontos, porque aqui no final você vai ter 20. Mas como você vai fazer mais alguns aumentos, eu aconselho não ficar muito paranoico com essa questão, porque senão a bolsa vai deixar de ser um prazer para ser uma noia. E não é ideal. O ideal é que vocês façam tudo com a maior leveza possível. Certo? Então nós vamos aqui eu vou fazer todos os meus aumentos e depois eu volto aqui com vocês para fazer mais uma carreira junto com vocês, tá bom? Dos pontinhos. Até já. Pronto, agora eu tenho aqui a minha segunda carreira com 20 pontos altos, né? E aí eu vou fazer a mesma coisa. Fechei com ponto baixíssimo, 7 prendo
Um ponto baixo aqui pela frente do primeiro pontinho, estão vendo? Ponto baixo, 7 correntes. E aí, prendo pela frente do próximo. E assim eu sigo ao redor dos 20 pontos. E aí, vou fazer, se você tiver alguma dúvida de como fechar essa carreira aqui, é do mesmo jeito da anterior, você volta que tá bem explicadinho, tá? O que eu vou fazer agora é dar o roteiro para vocês. Vocês fizeram agora um aumento em cada pontinho, tá bom? O que vocês vão fazer a seguir é fazer aumentos ímpares. Como assim? Deixa eu pegar aqui meu caderno onde eu anotei todos os aumentos que eu fiz da bolsinha para passar para vocês. Então, a primeira carreira, anotem aí no caderninho de vocês, vão ter 10 pontos altos. A segunda vão ser 10 aumentos, ou seja, 2 pontos em cada pontinho de base. A terceira carreira vai ser um aumento e na outra apenas um ponto alto. Então, você vai fazer 2 e 1, 2 e 1. Na quarta, você vai ter um aumento e 3 pontos altos sozinhos. Um aumento e 3 pontos altos sozinhos. Ou seja, você vai fazer 2 pontos altos no mesmo e depois um ponto nos 3 próximos. Aí 2 pontos altos no mesmo, aí um ponto nos 3 próximos. Aí, na quinta carreira, você vai ter um aumento e 5 pontos altos. Na sexta, um aumento e 7 pontos altos. Na sétima, um aumento e 9 pontos altos. Na oitava, um aumento e 11 pontos altos. Da nona até a 17ª, você não vai fazer aumento nenhum. Ou seja, você vai só fazer pontos altos ao redor de toda a carreira. E depois você vai fazer os cabelinhos das ovelhas. Cada carreirinha dessa, você vai fazer os cabelinhos das ovelhas, lógico, porque vou mostrar pra vocês, ela vai ficar assim no final. Eu tenho aqui uma já pronta, na cor verde, e ela vai ficar dessa forma. Vocês estão vendo que ela fica bem aberta aqui. Estão vendo? Eu vou abrir assim pra vocês, ela fica bem aberta. E aí, você vai fechar só na 18ª carreira, com o que nós vamos fazer a seguir, ela vai dar aquela franzida que vocês viram, certo? Então, é isso. Anotem aí todas as fileirinhas até a 17ª e a 18ª nós vamos fazer agora juntos. A 18ª carreira é onde você vai fazer o passador de fio. Deixa eu pegar bastante fio aqui para facilitar. Que é onde vai ficar aquele fio que fecha a bolsinha, sabe? Que dá o franzido. Como que você vai fazer isso? Para você dar aquele efeito de bolinha na bolsa, né? Para ela ficar mais fechadinha, de bolsa saco. Você vai pegar aqui o fiozinho. Vai fazer um ponto alto, que no caso vão ser as 3 correntinhas, né? Não sei se tá dando pra vocês verem, porque o verde é mais escuro, né? Às vezes complica um pouquinho. No próximo buraquinho de ponto, você vai fazer outro ponto alto. E aí, sem qualquer correntinha de separação, você vai pular 2 pontos altos e vai fazer um ponto alto no terceiro, sem qualquer correntinha de separação, tá? Ele fica assim, tipo um Vzinho mesmo. Não sei se vocês estão enxergando. E na próxima, mais um ponto. E aí, sem qualquer correntinha de separação, vocês vão pular mais 2 pontos de base e no terceiro, fazer um ponto alto. No quarto, outro ponto alto. Porque o objetivo é fechar mesmo. Então, vocês vão ver que ela vai afunilar a bolsinha, tá? E vai ficar toda assim. Vocês vão fazer isso ao redor da bolsa inteira. Um detalhe importante é que quando eu fiz essas bolsinhas, não tinha a mínima ideia de quantos pontos ficava no final, porque eu queria uma coisa relax sem contar. E elas ficaram bonitas assim como são.
E aí eu não sei se no final vai coincidir se você conseguir deixar 2 e fechar exatamente aqui. Se você tiver que fechar com 3, ou fechar com um só, ou qualquer coisa, manobrem aí, não tem problema nenhum, porque ele vai ser apenas um passador de fio que sequer vai aparecer, ó. Quase não dá pra ver aqui no meio da bolsa, porque você faz mais uns cabelinhos em cima, que depois eu vou ensinar, não dá pra ver nada. Então não fiquem bitolados com essa coisa de ter que dar a exata quantidade, não. O importante é que vocês façam 2, espaçem com 2, façam mais 2, sem fazer correntinha, relaxadamente. Quando chegar aqui no final, vocês arrumam do jeito que der, que é como eu fiz em todas as minhas bolsas. Já fiz 7, nenhuma delas deixou de funcionar por causa disso. Pronto, agora vocês veem aqui que eu dei uma boa fechada na minha bolsa, né? Com conforto suficiente para você alcançar as suas coisas quando você for usar, mas a boquinha tá fechadinha para dar aquele formato de sacola, de saco, né? Aqui eu prendi com um ponto baixíssimo e, como esperado, sobraram 3 pontinhos aqui, que não faz mal, fiz 3 ao invés de 2, não tem problema nenhum. Tá bom? Isso pode acontecer com vocês também, é bom que vocês se preparem. Ela fica assim, fechadinha. E agora nós vamos precisar de 2 alças. Deixa eu mostrar aqui na bolsinha que já tá pronta para vocês verem. Uma das que já tá pronta nessa cor aqui telha. Acho que já mostrei para vocês nesse vídeo. Nós temos 2 alças que vamos prender dessa forma. Aqui dentro, a primeira presa dessa forma. E a segunda do outro lado. Que nós vamos fazer agora dessa forma aqui, tá? Cada alça dessa tem 62 centímetros e eu vou começar a mostrar agora para vocês como fazer. Primeiro vocês vão deixar uma quantidade de fio suficiente, porque vocês vão costurar dos 2 lados, é melhor que o fio da costura já esteja preso na alça. Então, para o início você deixa um espaço e na hora de cortar o final você deixa um espaço também. Você vai fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3, não precisa apertar. Então, eu tenho aqui 3 correntinhas. A partir da segunda, você vai introduzir a agulha e vai puxar o fio para frente, deixar assim. E na terceira, você também introduz a agulha, deixa o fio para frente e deixa dessa forma, tá? Aí sim, você dá uma apertadinha. Aí você vai tirar os 2 primeiros de uma forma leve, tá, pessoal? Sem apertar. E tira os 2 segundos. Você vai girar o seu trabalho e essa primeira vez vai ser meio confusa. Você vai puxar esse fiozinho, estão vendo que você estava assim, né? Aí você vai dar uma giradinha e você vai procurar aqui catar 2 fiozinhos que você prenda. Eles vão estar meio na diagonal. Você vai pegar o primeiro e vai introduzir a cabecinha da sua agulha. E catar o segundo que vai estar aqui atrás. E você vai colocar a cabeça da sua agulha nele também. Então, você da mesma forma vai dar uma laçadinha e vai tirar os 2 primeiros. Vão ficar 2, você tira os 2 últimos. Aí você vai dar uma nova giradinha, já facilitou. Estão vendo aqui que ficam 2, ela estava assim, eu dei uma giradinha, ficam aqui 2 fiozinhos paralelos. Deixa eu ver se aproximando melhora. É isso. Você vai introduzir a sua agulha nos 2, ajuda com o dedinho assim. Tira 2, de forma leve, tá, pessoal? Gira mais um pouquinho. Você tá vendo 2 aqui do outro lado. Vocês vão repetir várias vezes, viu? Porque para entender esse movimento não é tão fácil, mas depois que você entende, fica muito prático. Gira. 2. Gira. Pega os 2 aqui do lado. Puxa 2. Puxa 2, gira, pega os 2 daqui do lado, puxa 2, gira, dá sempre essa ajuda com o dedinho, puxa 2. Se vocês não fizerem muito apertado, ele fica assim fluido como o meu tá. É só não apertar muito, certo? Opa, puxei os 3 de uma vez. Puxa 2 e puxa 2. E assim vocês vão fazer 62 centímetros, tá vendo como ele fica? Eu vou fazer as minhas e volto com vocês. Deixa eu só mostrar a alça de perto num fio mais clarinho para vocês terem a ideia de como ele fica bonito. Estão vendo?
dessa forma. Então, até já, 2 alcinhas assim de 62 centímetros, tá bom? Até já. Então, agora o próximo passo é fazer a fitinha do passador, que eu coloquei aqui 2 miçanguinhas, que não são necessárias, mas para dar essa torção aqui, é o que eu vou ensinar a vocês, certo? Eu fiz aqui, o meu tá bem grande, tá? Ele tem que dar a voltinha na bolsa toda, então, ele deve ter... Talvez eu tenha cortado, tipo, uns 4 metros de fio. Ele é bem grandão mesmo, tá? Por quê? Porque eu vou dobrar ele no meio. Vou fazer aqui com pequenininho para poder dar para ver tudo, certo? Dobro ele no meio, tá? Eu vou enganchar essa pontinha aqui. Eu sempre faço no trinco da minha porta do quarto, porque ela precisa ficar enganchadinha para você ir girando assim, certo? Você vai girar ele, torcer muito, bastante, muito, 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 até o fio não aguentar mais ser torcido. E aí, quando isso acontecer e o fio ficar bastante torcido, você vai dobrar e ele vai fazer esse movimento aqui, olha. Você vai juntar as 2 pontinhas e aí você vai começar a arrumar, que ele vai ficar dessa forma. E aí você vai dar um nozinho nessa ponta e um nozinho nessa, que é nada mais, nada menos do que eu fiz aqui. Só que eu coloquei uma miçanguinha antes de dar o nó. Estão vendo? O meu é enorme. E aí eu vou pegar a minha bolsa. Não cortei esse fio aqui ainda que sobrou, hein, pessoal? Eu vou explicar por que. Não cortem o de vocês também. E aí eu vou começar a passar. Eu começo aqui, porque eu quero que ele fique pra fora aqui. Comecei por aqui. Contra essa parte de trás, tá? Comecei por aqui. E vou passando ele pela frente e por trás dos buraquinhos dos pontos que eu deixei, daqueles espaços entre 2 pontos baixos. Pela frente e por trás, até chegar no final, tá? E assim eu vou passando. Entre os fios. Entre os espacinhos, até chegar aqui no finalzinho. Cheguei no finalzinho, deixei os 2 aqui e arrumo para ele ficar igual. Vocês vejam que meu fio ficou enorme, é melhor sobrar do que faltar, né? Mas aí, se vocês acharem muito grande o fio, vocês simplesmente empurram a miçanguinha, dão um novo nó e cortam. E aí ele fica assim para fechar, tá? Daquele jeitinho convencional. O que é que eu quero que vocês entendam agora? Antes de prender as alças, eu já fiz aqui minhas 2 alças. Já tô com elas prontas aqui, com bastante fio sobrando de cada lado, como eu tinha explicado para vocês, que é para prender, né? Mas o que que acontece aqui? Na live que eu dei ensinando essa bolsa, já falei para vocês que eu ensinei ela numa live, eu fiz o acabamento antes de colocar o fio, antes de colocar esse cordãozinho aqui. E muita gente não entendeu como era que ficava o acabamento. Por quê? Porque eu vou fazer agora aquelas ovelhinhas, né? Aqueles cabelinhos por aqui. E aí, quando eu fazia os cabelinhos, a pessoa, quando ia colocar, colocava por dentro do cabelinho, não entendia direito. Então, eu resolvi agora fazer depois de colocar o fio para vocês.
Tem o inconveniente de você ter cortado o fio, o que é ruim. Eu geralmente evito o máximo que eu posso cortar o fio, mas a vantagem é, como eu sei que vocês vão amar essa bolsa e vocês vão fazer outra, as próximas vocês já vão fazer direto, sem cortar, e vão entender direitinho a técnica. E a outra vantagem é que agora vocês vão não vão ficar perdidos com o que eu estou fazendo, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um nó tecelão, porque vai ser mais rápido, para poder grudar os fios. Eu ensino sempre esse nó nas minhas aulas, que é aquele que você dá o nozinho do novo fio no fio que tá no trabalho. E você... Pera, deixa eu fazer de novo que ele enganchou aqui. Pronto. Você vai dar o nozinho no fio do trabalho com o novo fio, dessa forma. E você vai dar o nozinho do fio do trabalho no novo fio. Estão vendo aqui que tem 2 nozinhos, um contrário ao outro. Aperta bastante os nós, ambos, e depois puxa e aperta, aperta, aperta. Ele fica um nó assim, pequenininho, tá? Eu faço isso para quando não for ficar indiscreto no trabalho. Eu já faço esse nó há muitos anos. Quem me acompanha aí viu que as minhas peças, elas têm esse nó. Então, cortamos aqui, tá? Ele não desfaz. Cortamos bem rente mesmo, ele não desfaz. E aí eu pego a minha agulha e continuo aqui o meu trabalho. Vou fazer os 7. Na verdade, eu vou começar, né? Enganchei e vou passar por dentro. Da mesma forma que a gente fez. Vocês estão vendo que o fiozinho tá aqui? A fitinha? Pronto. Eu tô enganchando isso naqueles 2 pontinhos. Aí, nos 2 pontinhos, eu vou fazendo cabelinhos. Engancho pela frente, faço 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, tá? O nó já foi. Olhem que o nó tá bem aqui. E boto ele pela frente no próximo. E assim eu vou driblando o cordão de fechamento. Eu resolvi fazer isso agora com vocês assim, dessa forma, porque quando eu não fiz assim das outras vezes, o pessoal na live ficou com muita dúvida. E como é que passa depois o cordão de fechamento? Então, eu resolvi mostrar para vocês que é fácil depois passar. Por isso que eu fiz depois. Tanto que você pode driblar ele já passado, então não atrapalha. Eu acho essencial fazer esse acabamentozinho final, porque ela dá uma graça maior à bolsa, que até o próprio fiozinho fica meio invisível, olhem. Vocês vão ver que quando fechar, isso aqui vai ficar meio invisível na bolsa. E dá uma graça muito grande na hora de fazer o acabamento. Então, eu vou aqui fazendo os meus acabamentos do mesmo jeito, 7 correntinhas. Aí, procuro novamente um daqueles pontinhos dos últimos do acabamento. E aí, eu fecho, né, com ponto baixo. E aí vou 7 correntinhas, procuro mais um pontinho daquele do passador, passo por dentro e fecho. E assim eu vou até o final. Então vamos voltar comigo só agora para prender as alças, tá? Que é o último passo. Pronto, agora finalmente chegamos no momento de prender as alças, né? Eu tô aqui com a minha bolsa, vocês estão vendo a parte do fechamento aqui. Eu vou segurar exatamente nele e vou pegar as costas dessa forma, para poder dividir a bolsa exatamente em 2, certo? E aí, um pouco abaixo do passa-fio, eu vou procurar exatamente o mesmo ponto dos 2 lados. Primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou dividir no meio aqui, certo? Se você quiser fazer contando pontos, você pode. Se você quiser fazer por medidas, você pode.
Quando eu dividir no meio, eu vou ver onde eu cheguei aqui embaixo. Aí eu vou mostrar para vocês na bolsa mais clara, para vocês terem uma noção melhor do que eu fiz, tá? Dividir no meio, né? Estão vendo que tá aqui o fechamento e aqui o final. Dividir exatamente no meio. A minha não ficou exatamente no meio, para vocês verem que no final isso não importa, realmente. É bom você ter uma certa noção, mas não precisa ficar bitolado. Quando você abre, aí você vê que o meio é exatamente aqui. Andando para baixo, eu marquei aqui com o meu marcador. E aí deixei 2 pontos de sobra para prender uma, 2 pontos de sobra para prender 2 no meio. Então eu fico com 5 dessas casinhas aqui entre as 2 alças. Prendi exatamente nessas casinhas, passei por aqui a minha agulha, prendi em 2, de um lado e do outro, vocês estão vendo? Usei exatamente esse efeitozinho aqui do fundo, que esse fundo dessa bolsa fica super bonito. Certo? E aí, usei exatamente essas 2 aqui do fiozinho para poder prender dos 2 lados com a agulha de tapeçaria. E para fazer, eu usei exatamente o fio aqui que sobrou. Esse aqui tá muito grande, exagerado, mas eu deixei sobrar fio dos 2 lados, exatamente para prender as alças. E aí é isso. Eu vou ter esse resultado aqui que vocês estão vendo, com todas aquelas cores lindas que vocês já viram nas fotos. Segura aqui. Dá aqui o meu nozinho, né? O meu lacinho. Um lacinho muito mequetrefe, só para vocês verem. E aqui está a minha bolsinha ovelha. Depois vocês vão lá no meu Instagram, Gabi Quirilos, G-A-B Quirilos, K-Y-R-I-L-L-O-S, para vocês verem mais fotos dessa maravilha aqui, se quiserem, tá bom? Um beijo grande para vocês. Até a próxima.